Xuxa Meneghel, durante uma live com o pastor Hermes Fernandes, líder da Igreja Reina, revelou o motivo de chamar Deus de o cara lá de cima. Muitos religiosos acreditavam que a apresentadora tinha um pacto com o diabo e por isso não poderia pronunciar o nome de Deus. Para muitos seguidores, as próprias músicas da Xuxa é repletas de mensagens subliminares. Durante uma entrevista para um podcast, Xuxa disse que se tivesse um pacto com o cara lá de baixo, ela não teria tudo que tem, porque isso daria muita força para ele. Ela reafirmou que tem amizade com o cara lá de cima. Confira no vídeo e deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu já ouvi algumas pessoas falando lá no início, ela tem um pacto com o diabo. Meu Deus do céu, alguém que tem um pacto com o cara lá de baixo não poderia ter nem um terço das coisas que eu tenho, porque dá muita força para o cara lá de baixo. Então eu tenho realmente uma relação de amizade, de amor, de coisa com o cara lá de cima. E não é só eu tenho, tem muita gente que tem, mas ele também tem comigo. Então, senão eu não teria o que eu tenho, sabe? Não teria mesmo. As pessoas falam que eu não devia falar assim, um cara lá de cima, mas é porque eu era muito criança e eu ficava conversando com Deus toda noite, não era de vez em quando. Lá em Bento Ribeiro eu olhava assim na janela que tinha, era uma janela de madeira, que assim, vidro, então parecia que tinha uma cruz, eu ficava olhando para aquilo ali, a gente não tinha ar-condicionado, nem ventilador, nem nada, e eu ficava falando e pedia desde passarinho, boas notas, sei lá, coisa boba de criança, sabe? Coisa... que as férias, que eu tirasse nota legal, que a minha professora falasse legal com... coisa boba. Mas era assim, rápido, o negócio não é que demorava, não, sabe? E aí eu agradeci, aí eu comecei a falar, poxa, cara, eu tô tão feliz porque aconteceu isso, e começava a falar com ele, conversando como se eu estivesse falando realmente no telefone. Então foi esse cara pra lá, e cara pra cá, e pô, cara, obrigada, valeu, nossa, não sei o que, e comecei a falar assim, as pessoas diziam, nossa, quem te deu esse passarinho? Eu falei, o cara lá em cima, eu pedi pra ele me deu. Aí comecei a falar assim, as pessoas diziam, não, ela não fala em nome de Deus, ela não fala Jesus, ela não fala Deus, ela fala o cara. Cara, eu falo Deus, cara, eu falo Jesus, cara, eu falo, ainda mais eu era muito criança e falava desse jeito e levei isso ainda mais para minha adolescência, quando me perguntaram, você gostaria de fazer uma música, que foi Marcos Túlio e Paulo Massado, o que você gostaria de falar? Eu falei, pô, tudo que você tem que você quer pedir, você tem que pedir com o coração, porque o cara lá em cima te dá tudo, e ele botou o cara lá de cima, te dá tudo, e aí virou essa coisa que acabou algumas pessoas entendendo e outras não, algumas pessoas trataram isso como uma coisa feia, ou uma coisa pejorativa, sei lá o quê, e eu vejo como uma coisa íntima, eu era muito íntima, eu sou muito íntima dele, eu falo, se eu falasse, hoje eu falo menos, eu agradeço mais do que peço e falo. Mas antigamente eu falava todas as noites. Eu era aquela criancinha chata que falava tudo, pedia coisas como desde uma nota. Estou te falando, passarinho, pedi um passarinho. O passarinho não entrou na minha janela, aquela janela que eu ficava pedindo entrou ali, da mesma cor que eu tinha pedido, tudo. Até hoje isso na minha cabeça, hoje eu como adulto, eu não entendo como que isso aconteceu assim, quer dizer... Entendo, sim, mas tentando usar uma lógica que não seja a minha fé, a minha vontade, e que o cara realmente quis me dar, entendeu? Tirando isso, eu fico tentando entender como que entrou um passarinho por aquela janela em Bento Ribeiro, primeiro andar e o passarinho tudo de canudinho, depois abriu a corzinha que eu queria, como? Entendeu? É muita doideira, assim, mas realmente... E agora o que eu tenho pedido... para Deus, para o cara lá de cima, só que a minha filha seja muito feliz, que tenha muita saúde. A última vez que eu bati um papo com ele, eu pedi que ele me desse para minha filha alguém que amasse de verdade, que fosse uma pessoa muito família, que não se bebesse, não se drogasse. Veio esse menino que não bebe, não fuma, é um anjo, faltando só as asinhas mesmo, mais uma vez. Obrigada, cara, valeu. Foi ótimo, valeu, perfeito. Então, realmente, ele me ouve muito e me atende sempre. Eu falo brincando assim para as pessoas que se Deus tivesse
uma carteira, né? Que o meu pai tinha na época. Eu me lembro que ele, na carteira dele, tinha foto dos 5 filhos, né? E ele tinha um chaveiro que tinha um pneuzinho, que era do lado o meu irmão mais novo, e eu do outro lado, que eram os 2 últimos filhos. Então ele não botou os 5, o pneu só podia entrar os 2. Eu ficava vendo aquele pneuzinho e falava assim: se Deus tem um pneuzinho, eu tô ali. Se Deus tem uma carteira, eu tô um dos filhos dele ali na carteira, porque não é possível, cara, como ele... Olha, Hermes, vou te falar, Deus me ama e muito. Fique à vontade para deixar o seu comentário. E não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.